Oi, chegou, tudo bem? Ao vivo, opa, ao vivo pra todo o Brasil, tudo bem, moço? Chegou! Bem-vindo ao nosso Papo de TV. Acontece, imprevistos acontecem, mas seja muito bem-vindo. A gente começa hoje o nosso resumo de fofocas, viu? Tudo que acontece nos bastidores da TV e no mundo dos famosos você acompanha a partir de agora aqui. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu joinha. Hoje a gente vai relembrar um momento da televisão brasileira que deu muito o que falar na época, viu? Que foi a frustração de Hebe Camargo em deixar o SBT. Tem muita história por trás disso, a gente vai repercutir aqui no nosso programa, então para não perder nada já se inscreve aqui. Tem também emissoras de TV, as emissoras de TV que mais deram errado. Existiram muitas emissoras de TV, mas algumas não duraram muito tempo. E você vai ficar sabendo quais são e por que elas acabaram, tá? Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no nosso Papo de TV. Com ele, muitos olás pra você, Ítalo Nascimento. Tudo bem? Tudo bem, Daniel. A gente esquece, né? A gente esquece, faz parte, normal, né? Oi pra você, dia. pro pessoal de casa também. Chegando aqui no Papo de TV, já convidando todo mundo pra se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante, né? A gente tá todo dia aqui, de segunda a sexta-feira, em 2 horários. 1 da tarde, também a partir das 15 para 7 da noite, vocês já sabem que tem um horário marcado com as fofocas aqui do Papo de TV. E sabemos também que temos meta, né? E como a gente tem as metas para serem batidas, a gente pede sempre que vocês que já são inscritos aqui, convidem seus amigos, joguem aí no link, né, aí nos grupos da família, no grupo do pessoal, grupo da igreja, grupo da aquele grupo daquelas empresas que vende apartamento, que eles colocam, que me colocaram, eu fiz um cadastro, vou contar aqui, eu fiz um cadastro em 2017 pra fazer um orçamento de um apartamento, e botaram esses dias num grupo, você acredita? E eu pedi pra tirar meu telefone, aí eu mandei um monte de coisa, nem posso falar aqui que eu mandei, eu fiquei puto, pelo amor de Deus, manda lá também, se botarem você nesses grupos de venda de coisas, bota lá o link papodetv.com.br, não tem erro, né? Isso aí. E aí, você entra no papodetv.com.br, já cai aqui, já se inscreve no canal, já convida o povo para se inscrever aqui também, porque ajuda a gente a bater mais uma meta e dominar o mundo das fofocas. É isso que a gente quer. Mas vamos começar então, Daniel, porque a gente, como sempre a gente fala aqui, acaba enrolando muito no começo. Hoje, como você falou, a gente vai relembrar 2 momentos, né, ímpares, ou melhor, um momento muito ímpar da televisão brasileira que gerou um outro, né? A gente tá falando de Hebe Camargo, né? Uma das maiores, se não a maior apresentadora da história da televisão brasileira. Saudade. Né? Essa imagem foi ela saindo do SBT, né? Ali, e muito se fala sobre ela estar magoada com o Silvio Santos quando ela deixou o canal. Em 27 de dezembro de 2010, Hebe Camargo apresentava o seu último Hebe no SBT, magoada com seu amigo de longa data Silvio Santos, que fazia constantes mudanças no horário de sua atração e propôs uma substancial redução salarial. Ela decidiu por não renovar o contrato com a SBT na época. A notícia da saída da Hebe Camargo caiu como uma bomba em 13 de dezembro de 2010. Na gravação da atração, que seria a última daquele ano, ela leu uma carta de despedida escrita a próprio punho. Abre aspas, desde março de 86 estou nessa casa, que tantas alegrias me trouxe. São quase 25 anos juntos. O SBT sempre foi muito acolhedor e correto com seus funcionários e colaboradores. Como todos sabem, eu visto a camisa. E na minha testa tem 3 letras, SBT. Quando olho para trás e me lembro que participei da primeira transmissão da TV brasileira, penso que isso só foi possível porque o meu público sempre esteve comigo. Vocês são a minha fonte de energia e de vida. Portanto, eu posso garantir que do meu público não me afastarei. Chegou a hora de mudar. Depois de 1.235 programas, considero encerrado o meu ciclo no SBT. É preciso renovar, mudar e transformar. Eu preciso apagar as 3 letrinhas da minha testa. Mas eu quero agradecer ao meu grande amigo Silvio Santos por esses quase 25 anos. Quero continuar sendo sua amiga, Silvio. Você sabe o quanto eu te admiro e respeito
concluiu então Hebe Camargo nessa carta exibida no final de ano do SBT ali em 2010, quando ela, né, gravou esse último programa. E aí eu falei que esse foi o início de uma história, porque precedeu a ida da Hebe Camargo para a Rede TV. Pouca gente lembra, mas a Hebe Camargo saiu do SBT e foi para a Rede TV apresentar o programa, o mesmo nome, né? O programa Hebe, lá na Hebe Rede Bombril. TV. Depois virou Hebe Bombril, é verdade. Né? Ela apresentou o programa durante o quê? Um ano lá? Deu tudo isso na Rede Eu TV? acho que um pouquinho mais, viu? Eu acho que um pouquinho mais de um ano. Depois teve toda aquela confusão da saída dela, né? Dela ir, ela participou daquele o maior brasileiro de todos os tempos, dizendo Isso. que independente de qualquer coisa, Silvio Santos nunca tinha atrasado o salário dos colaboradores, né? Dando a entender ali que o salário dela na Rede TV estava atrasado, gerou muito desconforto com a própria Rede TV na época, mas estamos falando da maior, né, da TV brasileira, a rainha da TV brasileira, Hebe Camargo. Então tinha esse cacife de chegar e bater na tecla e falar, não estou recebendo, que todo mundo ia com certeza ficar do lado ali da Hebe, e foi aí que começaram as polêmicas a surgir em volta do nome da Rede TV, né? Eu lembro muito bem disso. E acho que dói muito quando a gente lembra, principalmente essa carta que ela lê, né? Esse momento que ela lê, do vou ter que apagar as 3 letrinhas da minha testa, SBT. Eu acho que foi muito dolorido isso, né? Com certeza, principalmente ela que era amiga pessoal do Silvio Com Santos. Não era certeza. só uma mudança de canal, né? Ela estava ali se tornando uma concorrente, né? Ela, claro, deixou o SBT, como a gente disse, em 2010. O ano seguinte apresentou o programa, então, na Rede TV, né? E assim, por mais que ela tenha perdido um grande número de audiência indo para a Rede TV, foi um salto de audiência para a Rede TV contar com a Hebe no casting, né? Eu lembro que a estreia teve uma participação virtual, eu não lembro de quem, mas teve uma entrevista virtual no Foi palco, mesmo. lembra? Ela ficou 2 anos na Rede TV, né? De 2011 a 2012. E era um programa que dava um ibope bom, né? Cerca de 4 pontos de audiência, o que na época era muito bom pra Rede TV, né? Mas no SBT ela dava 11, 10 pontos, o que também era uma numeração muito boa. Hoje o SBT não atinge nem os 4 pontos grande parte do dia, né? Imagine os 10, 11 pontos da época que a Hebe tava lá. E foi um grande marco essa ida, né? Justamente por conta disso que você falou. Ela era muito próxima do Silvio, teve toda aquela proposta de redução salarial, teve essa despedida muito marcante. Eu achei assim muito triste, né? Eu lembro de estar assistindo e ouvir ela falando isso e meio que ninguém acreditava, né, que isso realmente estava acontecendo, porque a Hebe tinha uma estrutura muito grande dentro do SBT. E até ouvimos algumas pessoas da produção dela já falando sobre que ela era a primeira a chegar e a última a sair, sempre muito preocupada com os convidados, tinha o sofá, depois tiraram o sofá dela, lembra disso? Teve essa história também. E falar que já tem mais de 10 anos que isso aconteceu, né? É muito esquisito, né? 10 Com anos, certeza, gente. muito tempo, né? Eu falei que ela fez uma entrevista, né, holográfica, foi com o Paulo Coelho na época, né? A estreia do programa dela lá na Rede TV, que eles fizeram, uma mega estreia, né? Tudo mais, era um estúdio gigantesco, né? E só que assim, com o passar do tempo, a gente foi percebendo que a Rede TV foi tendo um certo, foi caindo a qualidade mesmo, né? A gente foi percebendo que eles, até por, eu acredito que imaginarem que a audiência seria muito maior, foi muito maior para os padrões da Rede TV, mas a audiência não conseguiu se manter. E aí o que aconteceu? Em 2012, pouco antes da Hebe Camargo falecer, né, a apresentadora ela assinou um contrato para retornar ao SBT. A Hebe, que faleceu no dia 29 de setembro de 2012, teve uma assinatura aí de contrato com o SBT 2 dias antes da morte dela. Ela assinou um contrato novo com o canal de Silvio Santos, que chegou a exibir um comercial anunciando a volta da Hebe à sua grade de programação, mas a morte dela no dia 29 de setembro pôs aí, enfim, né, o fim ao tão esperado retorno que estava previsto para o mês seguinte, né? Muito triste Com certeza. toda essa situação, principalmente porque
Eu acho que quando você contrata uma pessoa, né, o mínimo que você pode fazer é cumprir o que foi acordado no contrato, né? A gente está falando da maior estrela da televisão brasileira que trabalhou no canal de televisão e não teve os seus, né, os seus salários pagos da maneira digna, pelo menos foi o que as palavras dela mesma fazem a gente entender. Para bom entendedor, minha palavra basta. Com certeza. Né? E ela passou entre 1986 e 2010 no SBT, passou 2 anos na Rede TV e iria voltar ao SBT, mas acabou falecendo, né? Infelizmente. Muito triste. Essa situação eu acho que explana muito o que está acontecendo com a televisão brasileira, né? Assim, o desprestígio das estrelas, né? As estrelas que são nomes muito conhecidos, que fazem parte mesmo da vida das pessoas. Algumas dessas estrelas acabam ficando para trás, acabam sendo deixadas de lado. Tudo isso em nome de uma tentativa de trazer um lucro maior, mas que acaba, né, não conseguindo. Eu acho que tem muita gente que não entende nem um pouco de televisão. E a ida da Hebe, né, o falecimento da Hebe, gerou uma onda de homenagens naquela época, né, porque ela faleceu como uma contratada do SBT. Só que ela não chegou a ter uma estreia, né? Já estavam começando a preparar o programa novo, cenário e tudo mais, mas ainda não existia algo pronto, uma data, um horário. Ela tinha assinado simplesmente e logo estrearia, mas acabou falecendo antes. Ela que passou, né, por alguns tratamentos bem complicados de câncer também, já tinha uma idade mais avançada e era uma das um dos grandes nomes ali responsáveis pelo Teleton também, mesmo quando estava na Rede TV, ela fez muita questão de comparecer ao Teleton, chegou ali com uma limusine, deram um microfone que era dela naquela época. Achei assim que foi uma simbologia muito importante a saída da Hebe no Teleton, de terem guardado o microfone dela e tudo mais. E assim, a onda de homenagens, né, quando houve o falecimento da Hebe, a ida do Silvio Santos até o velório, o selinho que ele deu na Hebe também, foi algo muito simbólico naquela época, né? E é claro que a gente acompanhou tudo e acaba ficando aquela saudade, né? Porque a rainha da televisão brasileira, uma das mulheres mais importantes na história da TV, que mudou muita coisa, que quebrou muitos preconceitos, que quebrou muitos tabus também, mas ficou até o final da vida fazendo aquilo que ela amava, né? Então, que era a comunicação, que era apresentar o programa dela. E voltou para a emissora onde ela era mais feliz, né? Que era o SBT. Acabou não estreando, mas quando faleceu como uma contratada do SBT. Como se aquilo fosse uma espécie de encerramento, né? Eu preciso que isso aconteça e eu já tô em paz, já tá tudo bem. Inclusive fizeram recentemente uma exposição muito bonita da Hebe, com as joias, né? Antes disso, uma exposição no Mirante Santander. Inclusive a gente tem imagens, né? A gente poderia depois disponibilizar algumas imagens aqui pro pessoal. Fizeram algumas homenagens, roupas originais. Foi muito bacana. Eu lembro que eu e o Guilherme Lima, a gente foi gravar alguns conteúdos lá. A gente pode trazer aqui pra vocês. Mas é muito legal. E fica aqui um pouquinho da história da TV brasileira com a nossa querida Hebe. História que parece recente, mas não é tão recente assim, né? Já passou mais de 10 anos e claro, Daniel, a gente vai girando agora o nosso papo da fofoca, porque a gente está relembrando um pouquinho de alguns pontos, né, da história da televisão brasileira e tem alguns canais de televisão, Daniel, que por mais que a gente hoje conheça vários, existiram que duraram pouquíssimo tempo. Muito pouco tempo mesmo, tá? E nós separamos uma lista aqui com algumas emissoras de TV que tiveram propostas muito boas, mas uma vida muito curta. E aí, é claro, né, pelos mais diversos motivos, tá? Vamos trazer aqui primeiro lugar. Em primeiro lugar, a gente traz a mais recente, né, que é a Loading. A Loading, gente, ela veio com uma proposta de assumir o sinal da antiga MTV Brasil. Ficou muitos e muitos anos fora do ar a Loading, a MTV, né, exibindo ali canal religioso, venda de horário, e mais ou menos 9 anos após o término da MTV, esse sinal foi arrendado pela Calunga, a papelaria mesmo. Eles arrendaram esse sinal e lançaram uma emissora de TV chamada Loading.
o foco da Loading era o público jovem, era o público infanto-juvenil, que estava sentindo falta daqueles programas mais diferentes, mais atuais, conectados, né? E também com um foco muito grande em animes. Era o único canal em TV aberta que exibia animes com parcerias, inclusive, muito importantes. E eu acho que era um canal muito promissor. E começou a marcar, assim, uma audiência, né? Eles começaram sem medir a audiência, mas começou a ter um retorno legal ali dos telespectadores assistindo a Load, mas durou muito pouco, né? A empresa acabou fechando por conta do alto valor ali para manter a emissora, acabou acontecendo uma crise financeira, eles perderam o principal investimento que era da Calunga, né? E não conseguiram outros anunciantes, além de programas que eram comprados em dólar, né? Que a gente sabe que é muito mais caro, e aí o encerramento da Loading engrossou a lista dos canais que duraram pouco, mas eu acho que ela tinha uma proposta muito boa. Teve um escândalo também de acúmulo de funções lá dentro, os profissionais reclamando bastante que os equipamentos eram muito velhos, da década de 90, de 80, na época em que a MTV ainda existia, né? E a gente sabe que as coisas se atualizam, câmeras se atualizam, microfones, transmissores, e tudo parecia ser daquela mesma época, né? Eles, na verdade, não somente herdaram o sinal, mas também todo o equipamento da MTV, né? Então, tudo que eles estavam fazendo ali era uma tentativa, né, de manter esse canal no ar, que, na minha opinião, por mais que a ideia fosse boa, tinha chances remotas de dar certo. A gente sabe que a MTV, que era uma emissora que era já assim conhecida do público, nunca chegou a marcar números de audiência muito expressivos, e as chances da Loading eram realmente muito baixas, né? Porque manter um canal em TV aberta, principalmente assim com a expansão de sinal que esse canal tem, por mais que exista uma facilidade para você alcançar mais, né, TVs, porque tem um sinal para todo o país ou para boa parte do país, o sinal da Loading era muito melhor que o sinal da Rede TV, por exemplo. Só que você precisa de tempo, você precisa de dinheiro, verdade. e a gente está falando de uma época em que investimento em televisão não é mais a mesma coisa que era há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Então realmente uma pena que não tenha dado certo, mas é aquilo, as chances de dar certo Sim. já eram muito remotas, né? Até porque o conteúdo que eles ofereciam na TV aberta para o jovem, boa parte já estava disponível na internet, né? Seja com youtubers, seja com streaming, seja com outras ferramentas que são mais populares hoje do que eram há 20 anos atrás. Então, assim, é muito triste que tenha dado errado, mas também eu acho que dá para entender, sabe? A gente tem que ser um pouco compreensivo também quando a gente fala sobre essa situação, porque foi um investimento feito no susto, um número muito grande de profissionais colocados na rua no susto também. Saíram de outras né? emissoras também para integrarem o projeto, né? Muita gente que saiu, inclusive, da Globo para ir para lá, né? Pessoal que tava Globo, Sport TV e tudo mais, saiu para ir para Loading. Não entendo direito quais foram os cálculos que eles fizeram. A proposta era boa, né? A proposta era boa, mas acontece que houve aí acho que trocaram os pés pelas mãos. Inclusive, foi até o que eu comentei na época, né? Quando eu tava revendo algumas imagens do nosso arquivo aqui, da Loading e tudo mais, que se a Rede TV tivesse interesse em comprar, por exemplo, o sinal, né? Era uma opção interessante, porque o sinal da Loading ele é muito mais abrangente, né? No caso, hoje como que é o nome da Ideal TV? TV. Ideal TV, voltou a ser Ideal TV, né? É um sinal muito melhor do que o da Rede TV. Então é uma estrutura muito maior também, que acaba gerando uma programação que não tem nada ali. É venda de concessão, igreja e só também. Tem mais nada, né? Na época chegou a alfinetar a igreja também, né? Nessa época, essa situação envolvendo o sinal da Loading, que era o sinal da MTV, também já era uma briga judicial, porque é uma concessão pública, e o que geraram na conversa a Abril não teria o direito de vender essa concessão pública para a Calunga. Né? Essa concessão dos dois, ela teria que ter sido devolvida para o governo federal, ou a Abril manter no ar como manteve com a Ideal TV. Sim. Só que
não tinha esse direito de vender porque não 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 é algo a- comercial, né? exatamente, né? A Abril não é dona, foi concedido a eles durante X tempo, né? Durante X anos. Então, assim, é uma situação meio complicada, a gente não sabe direito como que funciona, mas eu acho que vai acabar continuando sendo o canal fantasma que só presta para vender horário para a igreja, né? Assim como outros canais abertos também. Próxima emissora que a gente fala é a Rede OM, gente. A Rede OM, pouca gente deve lembrar, né? Ela existiu ali na época dos anos 80 e foi uma das primeiras ali, né? Então, que não era gerada no circuito Rio-São Paulo, né? Ela era uma emissora, se eu não me engano, era paranaense ou goiana, eu não vou lembrar agora. Mas ela entrou na briga ali das emissoras de TV com uma programação muito forte, trazendo grandes nomes, né? Mas acabou fechando ali com problemas financeiros após 6 meses de estreia no território nacional. Teve um escândalo político também, né? Envolvendo um deputado da época e muita gente acabou sendo demitida. Quase toda a grade ali foi extinta, inclusive o Galvão Bueno, né, que tinha ido para a Rede OM, voltou para a Rede Globo de televisão e a Rede OM acabou virando CNT em maio de 1993, CNT que chegou também com uma proposta e virou um canal fantasma também, né? Virou assim como a Loading, 99,9% da programação é venda de horário. Só tem ali durante a madrugada em sessões de notícias, que são geralmente da FP, agências de notícias e tudo mais, porque é uma lei, né? Obrigatório, só por isso. Já comprou um pronto, né? O jornalzinho, coloca no ar, porque é uma regra, é uma regra federal de que os canais de televisão aberto precisam ter um jornalístico no ar. Então, é mais um exemplo, né, das tentativas. Tudo bem que essa era uma outra época, eles tentaram pôr no ar um canal para fazer frente, era uma emissora realmente paranaense, né, que tinha aí essa junção com outras emissoras para tentar colocar, mas não deu certo. Foi, né, em 92, tentou aí ser conhecida no Brasil inteiro, mas deu errado. Né? A TV OM, então, é mais uma que entra para esse rol aí. Ficou só 6 meses no ar, mais ou menos no mesmo tempo que ficou no ar a Loading também. É verdade, então, mais uma emissora que foi extinta aí, Rede OM. Triste, né? Nomes importantes que foram desligados, pelo menos o Galvão Bueno acabou voltando pra Rede Globo, né? Próximo nome, então, Jovem Pan, TV Jovem Pan. Gente, não tem nada a ver com a Jovem Pan News, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. A TV Jovem Pan, a gente vê aí na imagem, inclusive, Emerson Leão e o próprio Milton Neves, amigo do Ítalo. E a TV Jovem Pan, né, ficou pouco tempo ali no ar, mas vieram divulgando, inclusive recentemente, que voltaria, né, que a Jovem Pan estava querendo uma concessão, inclusive que estaria negociando a própria concessão da extinta MTV, Ideal TV e Loading, né, que poderia voltar, mas eu acho que deve existir uma maldição naquele sinal, naquele prédio, porque nada que eles colocam lá, nada dá certo, tudo acaba. Falaram que a CNN também tava negociando o Ah lá, mesmo negociou, sinal, já né? tá se lascando também, ó. Então, mas dizem que tem uma maldição ali mesmo, que ali era era o prédio da Tupi, né? Era o prédio da Tupi. Era o prédio da Tupi, falam que tinha fantasma no prédio e tudo mais. Tem essa história, aí. A gente já subiu lá, tinha uma energia diferente, mas foi tanto saudosismo, né, que eu pelo menos não vi nada. Também. Aquele dia foi uma loucura. A gente tem que contar isso aqui no programa. Mas então a TV Jovem Pan, né, ficou, né, algum tempo no ar, fez algum barulho, teve algumas transmissões esportivas, mas os sócios se desentenderam e o canal começou a decair em 1992. A estreia foi ali em 1991. Muito pouco restou ali da ideia original, tá, da emissora, e ela foi substituída pelo Canal Brasileiro da Informação, CBI, né, em 1995. E a sede e os equipamentos acabaram vendidos ali para a Rede Record. CBI existe até hoje, né, que também é um canal fantasma e pega na maior parte do território nacional, né, uma emissora que é venda de horário 24 horas ali, né. E surgiu toda esse burburinho, né, que a Jovem Pan News
poderia se tornar uma emissora aberta, mas nada foi confirmado, nada foi negociado e segue até hoje na TV a cabo, né? Esse retorno, né, da Jovem Pan como televisão foi de uma maneira mais, digamos, sóbria, né, onde eles só utilizaram o que eles já utilizavam na internet e passaram para televisão, né, o tal do Panflix, né, que são os estúdios do rádio que eles transformaram em estúdios para serem vistos pela TV ou pelo pessoal que já acompanhava na internet, eles jogam esse sinal para a TV a cabo. Então, assim, não foram feitos tantos investimentos milionários, né? É um negócio assim, meu Deus, vamos investir. Não, já era uma coisa que já estava, que já existia e eles meio que amplificaram aí para televisão também. Mas ficou aí que nessa época não deu certo, né? TV Jovem Pan tinha um sinal UHF e tudo mais, mas aí entrou em decadência, não deu certo. Qual que é o próximo canal? TV JB. Essa aí realmente me pegou, porque eu não faço eu a lembro menor dessa. ideia. Eu Não lembro. Eu lembro partes dessa emissora. Não lembro nada dela. Pra mim, JB, na minha cabeça, eu misturei com TJ Brasil, principalmente porque tá o Boris na frente. Mas é porque ela não era uma emissora, ela era arrendada. Vou explicar pra vocês, ó. Lá em 2017, um homem chamado Nelson Tanuri, que é empresário... 2007, é verdade. Joguei 10 anos a mais ali. O Nelson Tanuri, ele investia em publicações como o Jornal do Brasil, olha lá, JB, e a Gazeta Mercantil. E ali eles fecharam uma parceria com a CNT, que seria gradual e transformada em TV JB. A TV JB, ela estreou em 17 de abril daquele ano. Eram montadas 6 horas, né, de programação dentro da grade da própria rede CNT, incluindo o horário nobre, né, que exibia o Telejornal do Brasil, que é esse que a gente está vendo na imagem. Os planos deles não saíram, né, conforme o planejado, né, a audiência não saiu do traço, foi um fiasco. E aí, no dia 5 de setembro de 2007, por decisão judicial, a CNT parou de transmitir a programação da TV JB, alegando falta de pagamento. No dia 10 desse mesmo mês, as atrações voltaram ao ar através da Rede Brasil, no mesmo esquema, mas só uma vez por semana. E em 17 de setembro, 5 meses depois da estreia, acabou sendo, digamos que, a pá de cal no túmulo da TV JB. Mais de 200 pessoas foram demitidas e a emissora acabou saindo do ar. Mas ela inicialmente tinha a proposta de comprar horário em outras emissoras e produzir uma programação própria, né? Como se fosse fazer um ponto comercial num ponto alugado ali, sabe? Eles queriam ter uma emissora de TV normal ali, alugando o horário da CNT, o que acabou não dando certo, voltou ali na Rede Brasil, mas uma vez por semana acabou não funcionando tão bem. Eu acho até uma ideia inteligente, né? Sim. Você querer promover, para pouca gente sabe, a Oprah Winfrey lá, a maior apresentadora dos Estados Unidos, o programa dela não era de um canal específico. Ela comprava horário nas emissoras de televisão. Sim. Né? Então, assim, é possível o seu programa fazer sucesso dessa forma, né? E quando se tem estrutura, né? Se tem vontade de fazer, dá certo. Só que a questão é essa, né? Tava faltando com pagamento, né? E essa situação é muito séria, a gente vê isso em muitas emissoras de televisão, não somente no presente, mas no passado também. É uma situação muito séria que não dá para brincar também, principalmente quando a gente fala de 200 profissionais que foram mandados embora. Então, assim, ali a gente só tá vendo o Boris Casoy e uma bancada, né? Mas para funcionar por trás disso, tem um número gigantesco de pessoas trabalhando para que isso possa dar certo, né? E obviamente que não tem como dar certo quando não se leva a sério o que é posto no contrato. Segunda vez que eu falo isso aqui nesse episódio, né? Com certeza. Então, mais uma vez, né, outra emissora que acabou não dando muito certo. Vamos pra próxima! TV Super Mix. Essa TV eu Super lembro. Mix. Então, ela foi uma derivada da Mix TV, né? Conta pra gente. Então, o que acontece? A Mix TV era para bater de frente com a MTV, né? A Mix TV, ela existia a Rádio Mix, acho que existe até hoje, né?
a Rádio Mix. E a Super Mix, ele era um canal que era focado 100% em clipes, né? E ele, com o passar do tempo, a gente foi vendo que era um canal até bacana, tinha algumas opções ali bacana. Começou em agosto de 2012 e ficou no ar até novembro de 2014. Então, assim, mais ou menos no iniciozinho de quando a MTV já estava chegando ao final. Faz parte ali do grupo Mix de comunicação, né? Vendia horário também. Aí depois começou a ficar cada vez mais frequente a venda de horários, o que acabou gerando uma queda ainda mais na audiência que já era residual, né? O canal ainda tinha algumas produções próprias, tentava levar algumas coisas ali ao ar, mas é aquilo, né? Ninguém precisa mais ligar a televisão para ver clipe, para ver música, para ver conteúdo jovem na televisão hoje. Então isso acabou levando à extinção do programa aí, após 2 anos no ar, né? A própria MTV já tinha acabado, né? A MTV acabou em 2013 e a Super Mix chegou ao fim em 2014. Tá aí então, né, mais uma emissora que infelizmente acabou. Eu acho que a proposta era muito legal, batia de frente com a MTV. Eu cheguei a acompanhar uma época, eu achava a programação bem interessante até, né? Claro que assim, quem gostava ali da MTV muitas vezes não acompanhava a Mix e vice-versa, né? As pessoas mesmo criavam uma certa rixa de uma com a outra, quando não tem isso, né? Era a produção de conteúdo ali, existia uma concorrência, mas tinha o espaço para todas elas e agora não tem para nenhuma mais, acabou, né? Foram canceladas ali as duas emissoras, né? Tanto a Super Mix quanto a Mix TV, logo depois, que virou outro canal de conteúdo fantasma. Tinha também a Mega TV, que era do Grupo Mix, e a RBI, que também era do Grupo Mix. Então eram 3 canais abertos, 4 canais abertos pro mesmo grupo, né? Os cachorros estão latindo de tanta tristeza. Eu acho que era CBI, não era CBI? Era RBI, não era? RBI? Eu acho que era RBI, que até vem de horário pro programa do Marquito. A Mix TV... Virou RBI, né? A Mix TV ela durou até mais tempo, tá? A Mix TV ficou no ar até 2017. Então, assim, né, ela durou um pouquinho mais, mas acabou ali aquela a farra, né, dos canais musicais, como acabou para a própria MTV, que a gente nem colocou na lista, mas ela acabou sendo citada várias vezes. Com certeza. Porque é uma emissora que fez história, mas que acabou sendo, assim, tirada do ar da TV aberta, tá na TV fechada, mas assim, não é nem um pouco parecido com o que era a antiga, né? Com certeza, né? Mas eu digo tristeza porque, poxa, tantos empregos, né? Canais fantasmas que acabaram virando. Tem Sim. outras emissoras, mas essas são as principais. E se você lembra de alguma que a gente não citou, deixa aqui nos comentários, né? Que a gente só falou de TV aberta, mas se a gente for falar de canal a cabo... Nossa, aí a gente já tem que fazer um programa de 6 horas aqui. Eu tenho uma lista, que tem o Fox Life, tem a Fox, né, que virou canal Star. A Play TV que foi e voltou. A TVWA, que você gostava bastante. Tinha, quem mais? O Jetix também acabou, Disney XD... vários canais grandes que acabaram, e é claro que a gente fica triste, né, com esses canais abertos, que são muitos empregos que são perdidos, tá? Mas o que acabou também, mas volta, é o nosso programa. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, deixa o joinha. Lembrando que você pode rever esse programa a hora que quiser na aba de vídeos e que os recortes saem ao longo do dia aqui no YouTube e nas redes sociais. Então a gente se encontra muito em breve. Tem muita fofoca aqui no Papo de TV e pedir pra galera se inscrever, né? Isso aí, minha gente, se inscreva, ajuda a gente a bater mais essa meta. Muito obrigado e a gente volta na próxima. Tchau.